Você já parou para pensar que assistindo o Gelo na Bagagem você está estudando e aprendendo? Mas que tanto você vai aprender estudando Antártica, sendo que lá só tem gelo? Nananina não! Hoje eu vou listar todas as matérias e temas que você pode estudar aqui com a gente no Gelo na Bagagem. O Polar tem muito o que te ensinar, então fica até o fim que você vai se surpreender. Olá, eu sou a doutora Fran e vem comigo viajar com o Gelo na Bagagem. As matérias que eu vou falar aqui hoje são muito pedidas no Enem. Mas para qualquer pessoa que está em fase escolar ou até na faculdade, tudo que eu falo aqui no Gelo na Bagagem pode ser muito útil. Eu listei algumas matérias para ficar mais fácil de você entender. Se liga! Número 1, matemática. Quando eu falo que a Antártica tem 14 milhões de quilômetros quadrados, você precisa saber sobre unidade de medida. Agora, quando eu falo que a Antártica tem uma camada de gelo de 4.000 metros de altura ou 4 quilômetros, você tem que saber conversão. A Antártica é um continente grande, que equivale a um Brasil e meio. É uma terra toda coberta por uma capa de gelo de 2 a 5 quilômetros de altura. Por isso que é preciso entender o básico da matemática para saber e entender quando eu falo sobre essas medidas da Antártica. Quando eu falo em área, volume, qual o tamanho e também escala, que aí a gente já entra para matemática e geografia. Se eu falar para você que a Antártica tem apenas 2% de terra sem cobertura de gelo, você consegue entender isso? Você sabe porcentagem? Pois tem que saber. Número 2, física. 3, 2, 1, 0. Eu já falei que a Antártica pode ter ventos de até 300 km por hora. Imagina, é o mais ventoso, com ventos de 320 km por hora. Quando eu falo em velocidade, eu estou falando em física. E você precisa saber o que significa quilômetros por hora. Eu falo também sobre a formação das ondas do mar e do gelo, e isso engloba a parte de troca de calor. Tudo começa com a formação de pequenos cristais de gelo, o freeze ice. Esses cristais se acumulam e vão se ligando, formando estruturas que a gente chama de pancake ice, porque eles se parecem mesmo panqueca, que também chega na parte da termodinâmica, quando a gente fala de temperatura. E aí, junto com a matemática, você tem que entender o que é negativo e positivo. Por exemplo, 0 grau de temperatura, 1 grau de temperatura ou menos 98 graus, que já foi marcado no centro da Antártica. Falando em temperatura e termodinâmica, eu já expliquei sobre troca de calor que acontece pelas correntes marinhas que são formadas na Antártica e chegam até aqui no Brasil, por exemplo. Para que essas correntes se movimentem, é preciso que se formem correntes frias na Antártica e correntes quentes no Equador, conectando todo o planeta por ar e mar. Então, como a gente viu, a Antártica não está tão longe de nós. 3. Química. A química você pode estudar uma parte dela no vídeo que eu falo o porquê que é importante o sal no mar. A gente vai descobrir por que o mar é salgado, de onde vem tanto sal. Porque sabe como é, né? Cientista nunca para de fazer pergunta. Além disso, aqui você também estuda a acidificação dos oceanos, que também está relacionada com as mudanças climáticas. 4. Geografia. Guatemala, Bolívia, then Argentina, and Ecuador, Chile, Brasil. Eu acho que muito mais que a biologia,
A geografia é muito mais falada aqui no canal. Não sei porquê, né? Porque é importante. Mas por mim eu puxaria a sardinha pro meu lado, que é biologia. Mas vamos lá. Na geografia, eu já falei sobre a localização do continente, sobre a deriva dos continentes, principalmente da Pangeia e Gondwana. Austral significa o mais sul do mundo e que não tem conexão terrestre com nenhuma parte do planeta. O primeiro pedaço que foi embora foi a América do Sul. E logo depois a Austrália também tomou seu rumo para longe da Antártica. Há 300 milhões de anos, todos os continentes estavam conectados. Não existia divisões, nem oceano entre as terras. E existem vários estudos que provam essa ligação. Uma das provas é o contorno dos continentes americano e africano, que se encaixam perfeitamente. A geologia e a geomorfologia, também muito pedidas no Enem, eu falo delas quando eu comento que a Antártica tem montanhas, que a Antártica é isolada. Eu falo sobre as correntes marinhas e como é o fundo do oceano. Que a Antártica chegou num lugar onde a luz do sol não bate tão intensamente e ficou sozinha, isolada, amiga de uma corrente muito fria. Além de muitas outras coisas, como movimento de translação e rotação, longitude e latitude, efeito estufa, mudanças climáticas. Hoje eu vou explicar sobre o aquecimento global e por mais que os dias de primavera estejam frios, existem sim as mudanças climáticas. A Terra é inclinada em relação ao Sol. À medida que ela vai se movendo, um dos lados fica no escuro e o outro no claro. E na parte de geopolítica, a gente entra com um tema muito importante que é o Tratado Antártico, que a gente pode relacionar com a política atual do mundo. Quem é que mora na Antártica? Tem gente que mora lá? São os esquimós que constroem os iglus? Será que além dos pinguins, tem seres humanos que vivem na Antártica? Para saber sobre o Tratado Antártico, a gente precisou falar da Guerra Fria, que aí a gente já entra em outra matéria. Número 5. História. O que fez Pedro Álvares Cabral depois de pôr o primeiro pé no Brasil? Pois o outro, né? História é o que eu mais conto por aqui. Mas não é dessa história que eu tô falando, não. A história que você vai aprender aqui no Gelo na Bagagem é sobre o descobrimento da Antártica, as grandes navegações. E para saber tudo isso, você tem que relacionar quando a Antártica foi descoberta com a época em que os países estavam. Por exemplo, qual a época que era da história do Brasil? Muitos anos atrás, no século XVIII, entre os anos de 1770 e 1775, James Cook fez uma expedição científica ao redor do mundo e voltou para a Inglaterra dizendo que não existiam terras ao sul. Uma outra pergunta que você pode fazer é por que se podia caçar baleias na Antártica? Que época que era aquela? Conhece uma época chamada Revolução Industrial? Porque eles usavam na época óleo de focas e baleias para fazer lamparina. Foi uma matança geral. Eles chegaram a matar mais de 45 mil baleias na Antártica. Número 6. Biologia. Já expliquei muito sobre biodiversidade. Você já aprendeu sobre os invertebrados que vivem na Antártica, pinguim, foca, baleia e tantos outros animais, como várias outras aves além dos pinguins. Você sabe quantas espécies existem? Depois do vídeo de hoje, você vai olhar os filmes com olhos totalmente diferentes. Todos aqueles animais do desenho existem mesmo no fundo do mar? E como existe tanta biodiversidade lá, se é tão gelado? Porque os animais tiveram uma adaptação àquele lugar. É por isso que dá para estudar muito sobre fisiologia. Já expliquei muito sobre ecologia, as relações entre os animais,
cadeia alimentar, o lixo e os problemas ambientais que podem acontecer na Antártica. E através do Protocolo de Madrid, a gente pode aprender muito sobre preservação ambiental. Você já ouviu falar em cadeia alimentar? Quem come quem? Você já parou para pensar qual é o lixo mais produzido no mundo? Os países começaram a estudar a Antártica e viram que era necessário criar um protocolo dentro do tratado. Junto com a biologia, tá a geografia com todos aqueles temas que eu já falei para vocês de mudanças climáticas e aquecimento global que influenciam os animais. Número 7. Inglês. In the left, the right, in the middle, have one best opportunity for score. Aqui você estuda inglês, nem que for só escutando o nome dos gringos que eu falo para vocês toda hora. Ó, eu vou falar um monte de nome hoje, tudo lá das gringas, então eu vou falar só o primeiro nome, tá? O resto vai estar escrito aqui. Mas não esquece que para entender melhor a história dos exploradores, é sempre bom ir na história original, e a maioria delas está escrito em inglês. Fora que vários arquivos e links que eu coloco aqui estão em inglês. E não esquece que para ir para a Antártica como pesquisador ou para trabalhar com qualquer coisa, você precisa saber inglês. Não é um diferencial, é uma obrigação saber inglês. E o último da lista, o mais importante, número 8, português. Gazuzo. OSOSAG, gasoso. Certa resposta. Para eu contar essas histórias para vocês, eu preciso saber português. E vocês podem estudar português começando pelo nome do continente: Antártida ou Antártica? Bem-vindos ao canal onde eu falo sobre a Antártica, ou seria Antártida. E não é por nada não, mas assistindo todos os vídeos do Gelo na Bagagem, eu tenho certeza que você vai aumentar seus argumentos para escrever uma redação falando sobre mudanças climáticas ou aquecimento global, por exemplo. E aumenta o seu vocabulário também com tantas palavras específicas que eu falo, como por exemplo, inóspito. E aí, se surpreendeu com tudo que você pode estudar? Lembra que eu gosto de ensinar contando histórias, tanto para crianças quanto para adultos. E a partir dessas histórias, você pode se aprofundar pesquisando em livros e até mesmo no YouTube. O YouTube é um universo que abriga informações gratuitas de todos os temas e matérias. Então, para aprender mais, continuem curiosos e estudiosos e até o próximo vídeo. Tchau!